a gente viu que esse reino, ele foi anunciado por vários profetas ao longo de todo o Antigo Testamento. Ele foi anunciado por Jesus. Ele foi aguardado ansiosamente pelos israelitas por séculos. E finalmente ele chegou. Ele chegou no dia de Pentecostes, como a gente viu na aula passada, e hoje ele está aqui entre nós. A gente pode experimentar essa soberania do nosso maravilhoso Deus. Então, o reino veio quando o Espírito foi derramado nos discípulos, lá em Atos 2. E a gente viu na aula passada que esse Espírito, ele tem fortes ciúmes, né? Ele quer que a gente se relacione com Deus. E se você não está com Deus, ele vai ficar enciumado. Ele quer, não, para o que você está fazendo e vai adorar o Criador, vai adorar o cara que criou o universo. Esse é o Espírito que habita dentro de mim e de você. E esse Espírito, como a gente viu, nos capacita a conhecer Deus de uma forma que os israelitas jamais puderam conhecer. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Bom, a gente vai continuar, então, nosso estudo sobre o reino de Deus. E hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre como é que esse reino ele se sobrepõe à nossa realidade humana. Então, o que Jesus falou a respeito desse reino? Né? Como é que ele entra, como é que ele vem para o nosso mundo hoje? Então, por favor, pegue caneta e papel para fazer suas anotações. Vamos começar a nossa jornada lá em Marcos, capítulo 10. A gente vai ler os versos 29 e 30. Diz assim: Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E, na era futura, a vida eterna. Esse texto é um dos vários do Novo Testamento, onde se fala a respeito de dois tempos ou duas eras, né? Então, todo o Novo Testamento ele vai falar sobre o tempo presente, também chamado de era atual, e o tempo futuro, que na Bíblia, ela aparece como a era que há de vir, a era vindoura, ou algo do tipo. Esse conceito ele vai ser explorado ao longo de toda a Bíblia, mas com foco no Novo Testamento. E como a gente viu na aula anterior, tanto a nossa esperança, quanto a esperança que os israelitas tinham naquela época, era dessa era futura, né? É o reino vindo nessa era futura, o reino vindo em glória, e destruindo todo o mal, todo o pecado, toda a maldade, e Jesus, que era o Messias previsto, reinando no meio do seu povo. Esse mesmo conceito, ele é expresso por nós, a gente nem perceba, quando a gente fala sobre terra e céu, que é uma coisa muito comum entre a gente. É uma continuidade, a gente sempre fala, aqui na terra é assim, nos céus vai ser diferente. Ou seja, hoje a gente está na terra e a gente tem esperança de que um dia, no futuro, a gente vai estar nos céus, que é a vida eterna. Vamos ver uma ilustração. Passa o slide aí, maluco. Aê. Então, a era atual na qual a gente vive, ela começou com a criação, então lá em Gênesis 1. A gente está nela agora, e ela vai se estender até a vinda de Cristo. Se você quiser estudar mais sobre esse assunto, você pode ler o livro de Apocalipse. Infelizmente, não tem tempo para falar sobre isso com mais detalhes. Mas se você ler o livro de Apocalipse, ele vai falar de como essa transição vai acontecer. Então, a nossa era ela vai durar até que Cristo volte, que é a esperança que todos nós temos. E aí vai começar a era futura, a era vindoura de qual Jesus está falando aqui. E essa era é eterna, é a eternidade, vai ser o momento em que a gente vai estar junto com Deus. A gente vai experimentar tudo que é de bom, sabe? Tudo que é de maravilhoso, uma vida perfeita, sem maldade, sem choro, sem lágrimas, né? A nossa esperança. Vai ser o reino finalmente estabelecido com todo o seu poder e com toda a sua glória. Então, agora que a gente sabe que tem essas duas eras aí, como é que o reino de Deus ele se apresenta? Onde é que ele entra nessa sopa de eras, né? Então, vamos começar falando da era que a gente vive hoje, dos tempos presentes. Vamos lá em Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, uma escritura bem conhecida. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Esse príncipe que Paulo está falando aqui nessa carta é Satanás. Então,
O diabo, ele é o Deus desse mundo. Isso é um fato. E a gente está nesse mundo que é governado por ele e por todos os espíritos maldosos e malignos, né? Todo pecado, toda maldade são subordinados ao diabo, tem a sua origem nele, né? O objetivo dele é cegar os homens, para que os homens não vejam o reino de Deus que já está aqui. Ele quer sufocar a palavra de Deus, ele não quer deixar com que as pessoas experimentem o reino de Deus, vivenciem, recebam o reino como nós vimos. É isso que ele quer fazer. Mateus capítulo 13, olha o que Jesus fala em uma das suas parábolas. Mateus capítulo 13, verso 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. O contexto aqui é a parábola do semeador. Muitos de nós conhecemos essa parábola. O semeador saiu para semear e uma das sementes caiu entre espinhos. Aqui Jesus está explicando o que significa isso. Então ele fala que essa semente representa o evangelho que foi anunciado por uma pessoa que vive preocupada com a vida. O resultado dessas preocupações é que a palavra é sufocada, então a pessoa não consegue absorver a palavra que foi semeada e o coração dessa pessoa endurece. Ela é incapaz de receber o reino de Deus, é incapaz de receber a salvação, porque ela está mais preocupada nos problemas da vida dela. E se a gente parar para pensar, essa escritura é extremamente atual. O princípio que ela traz, ele não se aplica somente às pessoas que a gente evangeliza ou que a gente estuda a Bíblia no nosso dia a dia. Quantas vezes nós mesmos a gente não se preocupa com as situações do nosso trabalho, da faculdade, da nossa família, da vida como geral, e a gente acaba deixando o nosso relacionamento com Deus de lado, né? Quantas vezes a gente sufoca a palavra de Deus tentando resolver os nossos problemas de acordo com a nossa própria sabedoria, não é verdade? Com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças. Então é um princípio muito atual. E tudo isso, gente, é fruto dessa era que a gente vive, que é uma era governada pelo diabo, de fato, como a gente viu em Efésios. É uma era que ela está impregnada, sim, de pecado, de maldade, de coisas ruins, coisas que querem sufocar a ação da palavra de Deus nas nossas vidas e endurecer os nossos corações. Vamos ver mais uma explicação de Jesus. Mateus capítulo 13, mesmo capítulo, só que nos versos 40 ao 43. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Essa é mais uma explicação de Jesus a respeito de outra parábola, a parábola do joio e do trigo. Essa parábola diz que uma semente de joio foi semeada num campo de trigo. E aí, quando Jesus explica, vocês podem ler depois todo o contexto, ele fala que o joio representa os que são chamados de filhos do maligno, que são as pessoas que vivem sobre o governo do diabo, de fato. Ou seja, as pessoas que são escravas do pecado. E o trigo representa os filhos de Deus, que somos nós, discípulos de Cristo. Jesus fala que no último dia, quando a nossa era acabar e começar a era vindoura, a era futura, vai haver uma separação, um julgamento, um juízo. E nesse juízo, o reino de Deus vai vir com toda a sua glória e vai ser introduzido no nosso mundo. E nós justos, os justos brilharão como o sol. Vamos ver um resumo rápido. Então aqui é basicamente a comparação entre a era atual que nós vivemos e essa era que Jesus anuncia. Então a gente vive uma era que é dominada pela morte, mas na era vindoura, no futuro, é a vida eterna, a esperança que nós temos. Nessa era, os justos e ímpios estão misturados, mas no futuro, como Jesus disse, vai haver uma separação entre justos e ímpios. O pecado e a maldade escravizam as pessoas, escravizam os corações, cegam eles para a palavra de Deus. Mas no futuro, não vai mais ter pecado nem maldade, eles vão estar totalmente destruídos. Na era atual, Satanás é o Deus, ele governa essa era, ele governa os corações. Mas na era futura, Yahweh somente vai reinar com toda a sua majestade, toda a sua glória. Como a gente vê claramente, o reino de Deus, esse reino que já está aqui hoje, ele não pertence a esse mundo. Ele não é daqui, ele não é dessa era, ele não pode ser daqui, porque essa era é mal, é ruim.
apenas os justos podem receber esse reino e desfrutar da vontade de Deus e das bênçãos dele. Somente os justos vão brilhar no futuro, como o sol, quando o reino chegar em glória. Eu sei que isso pode ser um pouco forte, talvez até assuste você, essa escritura que a gente leu. Mas Jesus quer que a gente tenha, sim, um certo temor. Só que não o temor do inferno, porque o verdadeiro inferno é você estar longe da presença de Deus. Na aula passada a gente falou sobre contemplar Deus através do Espírito, né? A gente falou que o Espírito tem ciúmes. Inferno é você não estar na presença de Deus. Não existe nada mais desesperador, eu não consigo imaginar no futuro algo que possa ser pior do que estar totalmente afastado da presença de Deus no mundo. Imagina o que seria o mundo sem o nosso Deus. Isso seria um inferno verdadeiro. Isso que seria desesperador de fato. Então, eu não quero assustar você com isso, muito pelo contrário. Na verdade, eu quero te encorajar, porque você já tem um espírito. Você que é um discípulo, você tem esse espírito enciumado, esse espírito que quer que você se relacione com Deus. Então, eu quero te encorajar para que você continue buscando conhecer mais a Deus de forma profunda, de forma íntima. Que você possa contemplar Deus no seu dia a dia de forma profunda. Mas beleza, essa é a nossa era. Horrível, impregnada de maldade. O que será de nós, então? Coitados, né? A gente vive num mundo que é governado por poderes malignos. O que a gente faz? Se o reino de Deus fosse somente uma promessa futura, uma coisa distante, que um dia, sabe-se lá quando, a gente vai receber, ia ser só uma pólice de seguro, não é verdade? Seria uma espécie de garantia de que somente no juízo final, ou seja, somente quando Jesus vier, não sabemos quando, é que a gente seria libertado do pecado e do governo do diabo. Não parece muito encorajador, né? Mas graças ao nosso Deus bondoso, graças a Jesus Cristo, que não é assim. Vamos ler Hebreus capítulo 6, versos 4 e 5. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Esse texto aqui, se você depois você pode ler em casa todo o contexto da carta. Esse trecho ele vai falar depois das pessoas que experimentaram o reino de Deus, só que abandonaram a fé. Mas o que eu queria destacar é justamente esses dois versos aqui. Eles vão falar que as bênçãos da era futura, elas podem ser experimentadas aqui e agora, sim. Como a gente viu na aula anterior, o reino é o lugar onde a gente experimenta a vontade de Deus sendo realizada nas nossas vidas e as bênçãos que Ele tem para nós. São essas bênçãos, sabe? Não é a promessa de que um dia a gente vai receber as bênçãos dele. Não é a promessa de que um dia a gente vai ser liberto do pecado. É a realização dessas coisas agora, hoje, nesse tempo que a gente vive, nessa era que a gente vive. A liberdade do pecado, os dons espirituais, o Espírito Santo que habita em mim e em você, a transformação que esse Espírito provoca nos nossos corações, essa vontade de obedecer a Deus que nós temos. Todas essas coisas, elas pertencem à era futura. Elas não são de agora. Elas pertencem ao reino que vai vir, mas já chegou. Entendem? Então, essa é a maior bênção que Deus poderia dar para a gente, irmãos. A gente poder experimentar um pouco da esperança, experimentar um pouco da vida eterna que está guardada para nós lá no futuro, agora, hoje, aqui nessa igreja, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade. Você pode experimentar a vida eterna agora, graças a Cristo. Vamos ver uma outra ilustração aí. Boa. Agora ficou mais complicado, né? Então, a gente expandiu um pouquinho aquele diagrama lá. Então, a gente tem a nossa era, começando a criação. Só que aí, olha o que acontece. Quando Jesus vai e manda o Espírito dele, como a gente viu na aula passada, o reino de Deus veio até nós. O reino chegou. O reino inaugurou a era futura, que a gente tanto aguarda, a gente tanto anseia um dia. Então, eles marcaram a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo, marcaram a chegada do reino de Deus na nossa era. Então, o que acontece? Né? Todas as bênçãos que estavam guardadas para nós na era futura, elas já estão disponíveis aqui para a gente. Né? Então, a nossa era, que é a era da igreja, ela já está misturada com a era futura. A era de esperança, a era que vai abolir o pecado e a maldade. Então tem essa interseção ali no meio. A gente consegue hoje
experimentar coisas que não são desse mundo. Estar livre do pecado, isso é impensável. Como você pode estar livre do pecado se o mundo é governado pelo diabo? Porque você tem o Espírito Santo, que não é desse mundo, ele é dessa era. Ele enxuga as suas lágrimas, ele te consola quando você precisa, ele te encoraja a obedecer. É você experimentando a era vindoura, a era futura, hoje, aqui e agora. Vamos ler mais um trecho em Hebreus, agora voltando um pouquinho, capítulo 2, versos 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então a ressurreição de Cristo, ela marcou o triunfo sobre a morte e o início da derrota de Satanás, que vai ser concretizado quando Cristo voltar. Então é isso, gente, a era futura começou, o reino começou já, ele já está aqui. O pecado já não escraviza mais eu e você. O diabo não pode mais destruir eu e você com a morte, porque a morte já foi vencida. A vida eterna está no coração de cada um de nós já. Esse é o reino de Deus, esse é o reino que foi anunciado pelos profetas, que foi previsto pela lei. Esse é o reino que foi anunciado por Jesus, por João Batista. Esse foi o reino que foi experimentado pelos discípulos, lá atrás em Atos 2, na igreja primitiva. Esse é o reino que está sendo experimentado hoje por nós. Você crê nisso, irmão, minha irmã? Isso é maravilhoso. Esse é o nosso reino, do nosso Deus maravilhoso. E para encerrar, eu gostaria de voltar lá em Marcos 10, a primeira escritura que a gente leu hoje. Então, Marcos capítulo 10, versos número 29 e 30. Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Eu gostaria de terminar essa aula falando o quanto essa escritura é real e verdadeira na minha vida, o quanto o reino de Deus se tornou uma coisa real e palpável para mim. Quando eu me tornei um discípulo, 8 anos atrás, eu senti a pressão da família e de alguns amigos próximos. Afinal, a minha vida mudou radicalmente e eu já não era mais escravo do pecado. Algumas pessoas se afastaram de mim por conta disso. Eu passei a ser o estranho, o diferente. Eu dividia meu tempo entre a faculdade e o ministério na época. E eu mal conseguia dormir, porque a agenda era apertada, eu tinha aulas, tinha bate-papo, tinha as atividades que tinha que fazer. Eu morava a cerca de 2 horas da faculdade e da igreja. Então, basicamente, eu era um zumbi ambulante. E se o reino de Deus ele fosse somente uma promessa, se ele fosse uma coisa distante, que eu teria que esperar talvez a minha vida toda e sequer eu iria ver, eu acho que eu teria sido uma pessoa muito infeliz. Não porque ser um discípulo e servir a igreja fosse um peso, muito pelo contrário. Foram coisas que sempre me trouxeram muita alegria e continuam me trazendo, senão eu não estaria aqui hoje. Só que eu poderia ter me sentido infeliz porque, na minha consciência humana limitada, eu dava muito para Deus. E eu ficava cansado fisicamente, emocionalmente, mentalmente e até por vezes espiritualmente. E eu podia me perguntar, caramba, cadê o ouro? É um pensamento humano. Mas sabe, imagina você não poder experimentar o reino hoje, como seria? Você teria que esperar toda a sua vida vivendo nesse mundo ruim, nesse mundo que é governado pelo maligno, e você só apanhando, sem poder desfrutar de bênçãos, né? Só que o ouro estava e o ouro ainda está em tudo aquilo que Deus me deu pela graça dele. Então, o reino veio até mim quando eu me tornei um discípulo. Ele chegou, eu recebi o reino. E com o reino, eu ganhei casas, eu ganhei tudo que essa escritura fala. Lá no Rio ainda, eu ganhei várias casas. E vocês vão conhecer algumas dessas casas. Eu ganhei a casa da Estela e do Freitas, o Eric e da Raquel, Marco e Ana Maria, Gustavo e Ana Cristina, Alex e Tereza, Ney e Cris, Thiago e Nanda e Hércules e Cristina. Eu sei que alguns de vocês conhecem algumas dessas pessoas. Foram as casas que eu ganhei. E junto com essas casas, meus pais e minhas mães, e meus irmãos e irmãs na fé, que eram os filhos deles.
Já aqui em São Paulo, eu ganhei uma nova casa, que é a casa da Jo. Olha ali, ó. Uma mãezona. Cozinha pra caramba, até engordei quando eu cheguei aqui. E junto com ela, junto com essa mãe maravilhosa, eu ganhei vários irmãos e irmãs. Uma família gigante. Eu ganhei o Thiago, que careca. Daniel e Vanessa, olha ali, ó. Júnior e Bruna, Débora, Biazinha, minha caçulinha. Sem contar os sobrinhos, que são vários. Eles se tornaram minha segunda família aqui em São Paulo. E a minha família de sangue, que está lá no Rio, ficou extremamente feliz por eles terem me acolhido, sabe, com tanto calor, com tanto amor. Quando eu saí do Rio, há 2 anos atrás, eu deixei uma vida inteira para trás. Várias coisas que eu construí ficaram para trás lá. Mas quando eu vim para cá, Deus e o reino, eles me deram de presente uma vida nova, inteiramente nova, completamente diferente de tudo que eu vivi. Sabe, irmãos, isso aqui é o reino de Deus. Isso que eu experimentei é o reino. Eu não precisei esperar toda a minha vida para desfrutar dessas bênçãos que Jesus estava falando aqui nessas escrituras. Eu não precisei morrer para poder ver. Eu experimentei isso quando eu me tornei um discípulo. Eu recebi o Espírito Santo e eu ganhei tudo isso que Jesus fala. Eu ganhei famílias novas, eu ganhei casas, eu ganhei bênçãos incontáveis. Eu poderia ficar falando por horas aqui tudo que eu recebi. Então, o reino, a vontade de Deus foi realizada na minha vida. As bênçãos dele vieram para a minha vida. Eu, de fato, experimentei o que é o reino de Deus. E eu quero perguntar para você, você que é um discípulo, você que está aqui nessa manhã, o que você recebeu? Porque você também tem um Espírito Santo. Você também fez de Jesus o Senhor e Salvador. O reino veio até você, você recebeu esse reino. Você recebeu a vontade de Deus na sua vida. Você recebeu as bênçãos da era futura, agora. Então, o que o reino de Deus trouxe para você, meu irmão, minha irmã? O que é? Qual é a sua história? Eu contei aqui um pouco da minha história. Qual é a sua história com Deus? O que o reino de Deus trouxe para você? O que ele mudou na sua vida? Como ele mudou a sua vida? Eu quero que você pense nisso, que isso te encoraje a buscar cada vez mais conhecer o nosso Deus maravilhoso, que nos presenteia com esse reino, mesmo a gente vivendo numa era tão suja e tão maligna. Então, para terminar então na aula de hoje, a gente viu rapidamente que o reino de Deus ele não pertence a esse mundo na qual a gente vive. Então, a gente vive num mundo governado por poderes malignos, um mundo impregnado de pecado, de maldade, um mundo que escraviza as pessoas. Mas graças a Cristo, o reino veio até nós. E por ele ter vindo, a gente pode experimentar a vida eterna hoje, agora, e todas as bênçãos que são desse reino, como, por exemplo, a liberdade do pecado que nós temos. Ninguém mais é escravo do pecado aqui, graças ao reino que está hoje. Graças ao Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, esse é o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o mistério do reino. Eu tinha falado que eu ia falar sobre isso hoje, mas eu preferi não falar porque é um assunto um pouco mais denso, um pouco grande. Então, a gente vai falar na próxima aula, daqui a 2 semanas. E aí a gente vai aprender o que é esse mistério que tanto Jesus e os apóstolos falam no Novo Testamento. Do que se trata ele? Esse mistério foi revelado? Ele não foi? O que é isso? Então, a gente vai aprender um pouco disso na próxima aula. Beleza, gente? Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu vou encerrar com uma oração, tá bom?